Olá galera, meu nome é Natal Fausto, sou mentor e fundador da NFL Esportes, um local para quem quer desenvolver o esporte com um caminho inovador. Esse trabalho foi realizado a fim de conhecer as estruturas físicas e não físicas de uma escolinha de futebol e sua contribuição. Foram muitos anos estudando diversos tipos de ambientes de escolinhas de futebol, até o trabalho de base de clubes amadores e profissionais, verificando os pontos positivos e os pontos cegos de cada um. Esse trabalho também foi desenvolvido, no intuito de construir, de desenvolver a primeira escolinha da NFL Esportes, beleza? Vamos adiante aí para vocês conhecerem e ficarem sabendo um pouco mais sobre o nosso conteúdo, que é que nós iremos abordar aqui, certo? Primeiramente, o que é uma escolinha? Esse é o básico, esse é o de praxe, né? O que faz uma escolinha, qual a importância, qual a diferença entre escolinha e divisão de base, né? Também vamos falar aqui sobre projetos sociais, né? Como montar uma escolinha, qual a expectativa dos pais e da criança, né? A prática pedagógica da escolinha, quais os motivos para colocar uma criança na escolinha, quais os erros cometidos também pelas escolinhas de futebol, beleza? Primeiramente, o que é uma escolinha de futebol? A escolinha de futebol é um ambiente de treinamento de crianças, né, para iniciação da prática do esporte de maneira educativa e recreativa. O ideal interessante é que a criança ela pode iniciar na escolinha, o ideal a partir dos 4 anos de idade, beleza? Mas se de repente você encontrar aí alguém fora da curva, né, se seu filho, sua filha, ou fora da curva, não tem problema, mas isso é um detalhe que tem que ser bem observado, isso é que a gente pode conversar mais adiante, beleza? O que faz uma escolinha de futebol? O objetivo principal de uma escolinha de futebol é fazer um trabalho de desenvolvimento nas seguintes áreas, né? Na educativa, na recreativa, na motora, trabalhar muito a cidadania. Qual a importância de uma escolinha de futebol? Você colocar seu filho, sua filha na escolinha de futebol, não é simplesmente chegar lá, jogar, vá lá, treina, faz gol, né? Que só cabeceia isso não, certo? O trabalho de desenvolvimento da escolinha deve ser munido de conhecimento na prática do esporte, além da boa vontade, auxílio técnico no desenvolvimento do corpo e da educação. Então, essas são áreas bem interessantes que devem ser realmente observadas. Precisa que realmente o monitor, o professor, ele tenha o conhecimento em relação à prática do esporte, porque se você colocou ele numa escolinha de futebol, é interessante que ele conheça realmente a prática do esporte, seja uma pessoa que estuda realmente o esporte. Muito mais do que realmente ter uma boa vontade, isso aqui eu coloco muito para quem faz escolinhas de projetos sociais, né? Aquelas escolinhas são gratuitas, beleza? O auxílio técnico e no desenvolvimento do corpo e da educação, que é o que a gente vai falar mais na frente sobre as práticas pedagógicas, né? Outro fato importante, né, da importância da escolinha é o trabalho coletivo. As crianças devem entender de verdade que é um esporte coletivo. Isso proporciona um cidadão preocupado com o bem-estar de todos. E isso a gente fala, é porque geralmente as criancinhas, não sei se vocês já observaram isso, for alguma escola de futebol, mas quando você coloca as criancinhas para jogar, elas estão naquela fase muito do eu sozinho, né, do fominha, né, pega a bola, vai tocando a bola sozinho até chegar ao gol, certo? Esse também é um período que você deve trabalhar muito, trabalho coletivo, né? Eu ganho, todos ganham. Essa é a consciência. Qual a diferença entre escolinha e divisão de base? As divisões de base de um time profissional já têm jogadores com um desenvolvimento motor acima da média. Os jogadores são desenvolvidos em uma forma de trabalho do clube em perspectiva do futuro. Já vive um ambiente profissional. O que quer dizer isso, caso você não tenha entendido aí? É que as divisões de base, geralmente, elas não têm uma preocupação em desenvolver um jogador. Eles geralmente olham, tem aquelas famosas peneiras, né? Observam, né, o toque de bola, todo o desenvolvimento motor, pega o aluno, né, o jogador, o futuro jogador, e já joga na sua divisão de base realmente para trabalhar a filosofia muitas vezes daquele clube, para você já trabalhar a perspectiva dele ser um jogador realmente profissional. Beleza? Aí, como montar uma escolinha? Vamos falar tanto da parte estrutural também, galera, como dessa parte aí
pedagógica, né? Primeiro é lembrar que uma escolinha de futebol é um projeto educativo, né? Independente se você paga por essa escolinha ou não. Educativo e social, portanto, busca a integração das crianças com um grupo que não seja a sua escola e família. Deve ser um local em que a criança desenvolva disciplina, força de vontade e sentimento de time. Então, estamos falando aqui da coletividade mais uma vez. Antes de projetar a carreira profissional de uma criança, o objetivo é proporcionar um ambiente em que a criança goste da prática do esporte. Esse é um detalhe importante. A escolinha ela deve desenvolver que a criança goste da prática do esporte, nenhuma outra coisa mais. E, consequentemente, com isso, é desenvolver as atividades motoras. Eu trabalho dentro da escolinha com crianças de 4 até 10 anos. Deve ser focado no desenvolvimento motor. O local deve ser o mais adequado possível. Um campo society, um local público que ofereça a melhor condição. É muito interessante aqui a gente parar e observar esse ponto, né? Um local adequado. Existem as seguintes situações, beleza? Quando você vai montar uma escolinha realmente privada, onde você paga uma mensalidade, você é cobrado pelos custos, pelos profissionais, beleza. Então você tem que observar todos os detalhes, né? Desde as instalações mais adequadas, né? Atendimento médico e assim por diante. Quando a gente fala aqui de um projeto social que trabalha com a escolinha de futebol, muitas vezes a galera começa com muita boa vontade, mas não tem uma estrutura, geralmente utiliza, né, os campos públicos, né, de onde você mora, e não dispõe muito de material, beleza? Mas pelo menos o mínimo possível deve ser observado, entendeu? As divisões de base, né, já os times, os clubes, eles obrigatoriamente têm que oferecer, inclusive até muito mais que essas escolinhas pagas, beleza, galera? Então é muito bom observar. Se você tem interesse em desenvolver um projeto social utilizando o futebol, né, a prática do esporte de futebol, então você precisa ter realmente as condições mínimas. Isso aí é algo que a gente pode conversar um pouco mais lá na frente sobre os projetos sociais utilizando o futebol, né? O material físico em si, né, pelo menos o mínimo que você precisa ter para desenvolver suas atividades são esses, né? Temos cones, disco de treinamento, argolas ou bambolê, o kit barreira e o barreira com bastão, certo? O que a gente fala aqui, esse kit barreira, gente, muitas vezes aquela redezinha, entendeu? A gente vai mostrar depois sobre esses kits aí, para vocês entenderem melhor. Mas você coloca lá kit barreira e barreira com bastão, na internet você já encontra, muito fácil, encontra até para adquirir. Estaca de treino, né, mini traves, né, alguns locais conhecido como trave mirim, né, de futebol mirim, enfim. Né, escada de frequência, aquela escadinha utilizada muito nos ditos treinos funcionais, e bolas, certo, gente? Esse item aqui, bola, que é importante, que é o item primordial, né, o item primeiro que realmente deve ser observado e deve ser utilizado como trabalho. O ideal é que você tenha pelo menos, né, uma bola para duas crianças, né, para dois jogadores, para dois alunos, porque você tem como trabalhar também o desenvolvimento o trabalho coletivo, né, e a troca de passes, que isso é muito importante, gente. Não esquecer de trabalhar os fundamentos, né? Se trabalha fundamento na escolinha de futebol. Muita gente quer desenvolver dribles e tal, não é bem um momento, tem que se realmente trabalhar muito os fundamentos. Nós temos aqui a expectativa, o que é que o professor, o que é que o aluno, o que é que os pais e a família esperam realmente quando colocam uma criança, né, um menino, uma menina, numa escolinha de futebol. Né? Será que é de repente desenvolver como jogador? Será que é pensar muito no futuro? Será que vai ser um grande jogador, uma jogadora? Será que vai ganhar prêmios? Né? Nós vamos mostrar para vocês aqui que não é bem assim. Né? Primeiramente, né, deve ser observado o seguinte, né, a convivência com outras crianças da mesma faixa etária. Saúde e bem-estar, desenvolvimento de habilidades motoras, despertar o gosto pelo esporte. Né? Isso é que deve ser realmente observado e tirar muito esse peso
da criança. E também trabalhar o aspecto profissional, por fim. Agora nós chegamos na prática pedagógica, né? Vamos entender primeiramente realmente o que é pedagogia. Preste bem atenção. A pedagogia é uma ciência, viu, gente, que trata da educação de jovens, de crianças, que estuda os problemas relacionados com seu desenvolvimento como um todo. Você vai trabalhar com criança, você tem que entender mais ou menos por que ela tem aquela reação, por que ela tem aquela dificuldade, beleza? E nós vamos abordar aqui os três conjuntos, né? O primeiro conjunto de princípios, né? O segundo conjunto de princípios e o terceiro conjunto de princípios. A gente não deve somente limitar a questão da escolinha, né, com o aprendizado técnico de futebol, né, em si, tendo um fim em si. Né. É interessante entender que tem uma abrangência de três áreas bem distintas e interatuantes. Né. Primeiro nós temos aí a manifestação esporte performance. Objetivo, alto rendimento. Nós temos aí a manifestação esporte participação. Qual o objetivo? Promover o bem-estar, recreação, esporte e lazer para todos. E temos aí a manifestação esporte educação, com objetivos claros de formação norteada por princípios socioeducativos, preparando seus alunos, né, seus praticantes para a cidadania. Então, foca bem aí. É interessante que você tenha isso em mente, para que você realmente possa fazer um trabalho bem direcionado em relação a isso. Não se usa a palavra escolinha à toa, porque ensinar somente a técnica, isso também poderia se aplicar para adultos, né, que também não têm técnica, adultos que não desenvolveram essa técnica e de repente, né, com seus 20, 25 ou 30 anos, querem realmente aprender mais sobre futebol, utilizar mais o futebol como uma atividade física, né? A escolinha para crianças tem que realmente ter esse lado de compreensão do ser humano e sua identidade inicial. É formar também a pessoa. Né? A escolinha tem por finalidade passar um conhecimento ao aluno tanto em nível técnico esportivo, quanto em valores culturais que o levarão ao desenvolvimento global. Né? O global, quando eu falo aqui, deve abranger também os aspectos, né? Os sensitivos, cognitivos, afetivos, sociais e motores. A eficácia será consequência desses aspectos, de todos esses que a gente acabou de falar aqui. A escolinha de futebol procura trocar a técnica de movimentos estereotipados, aquilo que é repetitivo, certo? Aquilo que é de praxe, que são subordinados a resultados imediatos de performance, para se preocupar com a função pedagógica da ação motora desenvolvida, ou seja, todo o movimento realizado deve ser carregado de sentido objetivo pedagógico dentro do desenvolvimento das aulas. Você, quando for desenvolver aí uma atividade física, motora, ela deve ter também essa questão lúdica, porque criança, gente, quer brincar, beleza? Criança vive esse momento, né, de descoberta. Então você tem que estar realmente antenado isso daí, até mesmo para que não se torne um trabalho enfadonho. Né? Isso é alcançado mediante atividades muito prazerosas e lúdicas, que se baseiam muitas vezes naqueles jogos de rua que a gente fazia quando era pequeno, né, da própria cultura infantil, para ensinar futebol em seus fundamentos. Né? Falando agora dos princípios, né, dos conjuntos, aliás, da pedagogia, da prática pedagógica, nós vamos abordar aí o primeiro conjunto de princípios. Né? O futebol é entendido como processo de ensino, aprendizagem para todos. O futebol como meio de ensino, não como um fim de descobrir promessas. Competição e disputas vistas como os conteúdos de uma ação pedagógica, ou seja, a competição deve ser ensinada tendo como consequência o aluno, que antes de ganhar ou perder, tem que entender a prática do fair play, a não cobrança de resultados e a não preocupação com formação de equipes como fator relevante para um escolinha de futebol. Gerar uma organização para que o aluno pegue mais vezes na bola, ou seja, tenha muito cuidado com a bola durante a aula. Portanto, evitando-se grandes filas, aquilo que eu falei, né? Realmente, pelo menos você ter uma bola
por dupla, certo? Por dois alunos, né? Tem que dar oportunidades para aqueles que saibam se auto-organizarem. Se preciso for até que eles aprendam a votar, ter tomadas de decisões democráticas, estimular a construção de regras para que os alunos sejam regidos por suas próprias regras. O segundo conjunto de princípios, você tem que trabalhar muito a divisão das turmas através de uma adequação etária, quer dizer, da idade dele, né? Divisão de turmas para possibilitar o desenvolvimento harmônico e global das crianças, atentando-se sempre aos seus aspectos cognitivos, afetivos e também sociais, certo? Temos aí a parte também sensitiva motora, certo? As crianças brincam em um nível. Depois, através das variações mais complexas da brincadeira, estimula-se o aumento da complexidade dos movimentos deles mesmos. Por exemplo, a brincadeira do bobinho, né, inicialmente sem limites de espaço e de toques. Depois diminui-se os toques. Delimita-se um espaço. Você vai trabalhando muito essa questão, né? Possibilitar que a criança pense na sua própria ação, pois pensá-las proporciona a assimilação e desenvolve o seu conhecimento crítico. Nunca realizar atividades que se resumem na prática pela prática. Você tem que saber realmente o que está fazendo ali. Através de conversas e explicações, situar o aluno no contexto em que a atividade é executada. O aluno inserido nesse processo compreende o seu fazer, atuando como agente criador e transformador do seu conhecimento. Abordando o terceiro conjunto de princípios, devemos trabalhar muito como prática pedagógica na escolinha, resgatar a cultura infantil, adaptando brincadeiras infantis, adequando-as à aprendizagem do futebol. Para isso, foi elaborada uma pesquisa com crianças. Através das suas próprias brincadeiras, elas aprenderão futebol. A liberdade de transcorrer no processo de ensino, aprendizagem do futebol, mas esta acaba no momento em que começa a adentrar-se na liberdade dos outros alunos e traz prejuízo à aula. Planejar a aula levando em conta que a criança traz consigo suas características, sua bagagem motora e cultural. Aproveitar o conhecimento do aluno, este deve aprender, avançar a partir do que já sabe. Não podemos deixar de destacar a importância também aqui de uma boa relação professor-aluno para o desenvolvimento de todos esses princípios, pois o educador deve proporcionar ao aluno o aprendizado de um conhecimento que traduz-se na busca da alegria. Para esta relação proporciona alegria. É necessário que seja vivida com gravidade e profundidade, pois o professor não se encontra à parte, sentado em sua nuvem, né, em seu local, ele ali revive os sentimentos e as aspirações dos alunos como se fosse a dele. O professor realmente tem que estar sempre ali presente na vida, entender se ele vai desenvolver o aluno, ele realmente tem que pensar dessa forma. Beleza? Só afastar um pouquinho aqui o microfone. Vamos seguindo adiante. Falamos um pouco essa parte da prática pedagógica. Realmente pode ser um pouco fadonha, mas é interessante que você vai começar a compreender e dessa maneira desenvolver melhor o seu treinamento e, enfim, ter resultados. Eu estou falando isso, gente, porque dentro da minha pesquisa, né, de campo que eu fiz, realmente eu busquei todos os níveis, inclusive a parte de nutrição, entendeu? Tudo aquilo que realmente desenvolve, a parte de fisiologia. Nós não vamos abordar isso agora, nós vamos abordar em outras atividades que eu vou trazer para vocês aqui. A gente vai bater um papo com profissionais. Beleza? Quais os motivos realmente para você colocar uma criança numa escolinha? Vamos abordar aqui. Isso você pode até utilizar, você que está montando sua escolinha, você que é pai, e muitas vezes não compreende bem, e você tem que realmente observar esse detalhe, né? Primeiro tem que existir interação social, diversão, desenvolvimento cognitivo, essas datas importantes como Dia da Cultura, vamos lá, Dia da Criança, tem que realmente existir esse trabalho, porque aí você vai desenvolvendo, porque a criança, gente, é totalmente diferente de você trabalhar com adulto.
Então a criança ela tem esse mundo, ela tem essa realidade, ela gosta também de se envolver, por mais incrível que pareça, por mais que você não perceba isso daí. Tem que ser desenvolvida a disciplina, né? Aprender a cumprir objetivos e trabalhar o desenvolvimento motor. Eu vou sempre falar isso daí, porque se você trabalha o esporte, você tem que trabalhar o desenvolvimento motor. Quando a gente fala aqui em cumprir objetivos, a gente também está falando aqui em competitividade, desenvolver a pessoa para competitividade. E detalhe, é competitividade, mas não egoísmo, beleza? Lembrando que o esporte ele é coletivo. Tranquilo? Vamos seguindo. Entendimento das regras, tomada de decisões, aprender a ganhar e a perder. Isso aqui, quando a gente fala aprender a ganhar e a perder, gente, é o desenvolvimento da resiliência. Quem aprende a perder, ele se desenvolve. É você analisar aquilo que você errou, aquilo que realmente você pode melhorar, e você pode melhorar nisso daí. Beleza? Gente, nós vamos agora para um detalhe bem interessante aqui, que talvez vocês possam estar aplicando isso aí, não sabe, né? Aplicando muito pela ignorância, mas alguns utilizam isso, algumas escolinhas aí, principalmente as escolinhas pagas, né? As escolinhas que têm bandeiras, vocês vão entender daqui a pouco sobre isso, né? Utilizam bastante isso daqui, utilizam de forma imoral, beleza? Quais os erros cometidos pelas escolinhas de futebol? Vamos compreender agora. Muitas escolinhas de futebol usam o nome de algum clube grande, né, algum clube famoso, para atrair clientes, certo? Você de repente, você está lá, diz, vou colocar na escolinha do time X ali, grande, achando que ele vai ter um futuro ali, ou que aquela escolinha vai utilizar uma metodologia, uma prática pedagógica daquele time, e que na verdade isso não acontece, beleza? Isso eu estou dizendo aqui porque eu visitei não só uma, mas várias, inclusive de escolinhas aqui, gente que tem bandeira de escolinhas de times internacionais, beleza? Outra coisa que se tem muito nas escolinhas é dizer para o pai ou para a mãe que a criança, né, muitas vezes com 5, 4 anos de idade, já é um craque e que tem um futuro garantido como profissional. Aquela conversa, né? Bota lá o filho, a filha lá para tocar uma bola, faz aquela análise, né, de 5, 10 minutos, né, ou então passa aquela aula experimental que muitas escolinhas oferecem. No final, dá esse feedback para o pai isso, ou para a mãe, né, isso é muito grave, gente. Isso são erros que eu vi, estou dizendo aqui que eu inventei isso aqui não, mas que realmente eu vi muito. Eu ouvi muito dos pais, muitas vezes as escolinhas fazem isso, porque você chega lá com um filho ou filha de 4 anos de idade, ou 5 nessa fase, nessa parte inicial, e ele quer garantir realmente aquele valor até os 10 anos de idade, né? Até que realmente lá na frente vai se descobrir que não é bem isso, né, que a criança quer, ou que realmente ela não encontrou seu desenvolvimento. Então tomem muito cuidado com isso daí. Outra coisa, não treinar a coordenação motora. Dentro desse vídeo a gente falou bastante sobre isso daí. A questão de trabalhar a coordenação motora. Por que eu estou dizendo isso daqui, galera? Eu tive a oportunidade de participar, né, como ouvinte, né, de uma aula, né, de um treino de uma escolinha aí, com garotos sub-16. Existe um treino que é muito conhecido, realmente é muito batido aí, todo mundo conhece, que são aquelas duas filas, né? Você coloca duas filas, um de frente para o outro, aonde um está com a bola, lança a bola para o outro jogador, ele tem que devolver, né, de chapa com a lateral do pé, com a perna direita ou com a esquerda, né, para o outro. E assim vai na sequência, beleza? O da frente vai lá para trás e assim eles vão fazendo esse trabalho. E o que eu vi para um sub-16 foi algo realmente desastroso. Dentro desse movimento, né, o aluno, o jogador, ele ao invés de tocar a bola e devolver perfeitamente para a mão do outro colega, não. A bola não chegava com força, ou a bola ia para muito longe, ou a bola ia lá para detrás da fila. Então, quer dizer, ele não tinha domínio de bola. Ele não tinha coordenação motora. Por quê? Porque se gasta muito tempo em jogo, em treino coletivo. Gente, criança de 4 até 10 anos, vamos colocar aqui, até 9, 10 anos, no máximo 10 anos, você não trabalha
coletivo. Beleza? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso aí, o porquê. Outra, treinam muito pouco ou quase nada fundamentos. Dentro desse período que a criança está lá se desenvolvendo, está realmente absorvendo muito conhecimento, seu corpo está começando a adquirir informações, até mesmo fazer essa leitura corporal, tem que se treinar fundamentos. Como é que se treina fundamentos? Você pode resgatar, como a gente comentou aqui, sobre a brincadeira do bobinho, certo? No bobinho você treina o fundamento, né? Você pode determinar, no bobinho só pode dar toque com a lateral do pé. Nesse outro bobinho aqui você só pode trabalhar com toque de 3 dedos. E, enfim, outras técnicas que a gente pode ir abordando com o passar do tempo. Então, realmente é importante treinar fundamento, é importante que o professor, que a professora, ela entenda quais são os fundamentos utilizados no futebol. Algumas escolinhas usam o campo de futebol do mesmo tamanho para adultos. Não é isso, gente. As crianças, elas têm que começar a obedecer um espaço realmente para esse tipo de campo. O ideal é um campo society, beleza? Você já pode colocar aí crianças com 11, 12 anos já para campos maiores. Enquanto isso, né, até mesmo você tem que observar o porte físico, né, das crianças. Enquanto isso, geralmente, né, estão levando em conta que a estatura do nosso país, né, muitas vezes até mesmo de outras regiões, as crianças com até 10 anos de idade, elas não têm estatura ainda para se trabalhar em um campo de dimensões oficiais, beleza? Não treino a habilidade de direita e esquerda, isso é muito importante, isso também você pode dizer que está muito relacionado ao fundamento, mas a questão vai muito mais além de que só você treinar fundamento. É justamente você trabalhar a questão de coordenação motora. Muitas vezes o professor, a professora, deixa o treino correr ali à vontade, vai bater um papo, vai tomar uma água, aquela coisa, se distrai, beleza? Então, é uma dificuldade muito grande que nós temos aqui, de você encontrar jogadores que se adaptem, mesmo que ele seja destro, né, se adapte na lateral esquerda, ou que ele seja canhoto, se adapte na lateral direita. Por isso que é importante você fazer o treino dessas duas habilidades, né? Trabalhar com a parte motora direita e a parte esquerda. Outra coisa, gente, drible ele é recurso, drible ele não é fundamento, beleza? Preste bem atenção nisso daqui. É interessante você ter trabalhos onde se desenvolve o drible? Mas o drible ele tem que ser utilizado como algo diferencial dentro do esquema tático. Então, o garoto gosta de driblar, ele tem essa, vamos dizer assim, esse dom, essa possibilidade, beleza, positivo, parabéns. Nós não estamos aqui falando para excluir o drible de maneira nenhuma, mas é justamente ter esse entendimento de que drible ele não é fundamento, drible ele é recurso e muito importante. Como eu falei aqui, treino coletivo a partir dos 10 anos, abaixo disso é recreação. Lembrando, mais uma vez, que a criança ela tem que começar a tomar gosto pelo esporte. Então, como é que eu vou fazer um treino coletivo aqui? Porque o treino coletivo é para eu avaliar como é que está a criança dentro daquele posicionamento. E muitas vezes a criança ela não sabe se ela quer ser goleiro, se ela quer ser zagueiro, se quer ser volante, se quer ir para a lateral direita, para a esquerda, se quer ser atacante, se é líbero, seja lá o que for. Entendeu? Nesse momento é interessante, nesse período é você trabalhar muito pouco. Nata, quer dizer que eu não posso ao final do treino? Não, você pode, só que você não vai colocar uma carga maior. Você vai colocar lá 20 minutos, certo? De treino coletivo, vamos assim dizer, de treino coletivo não, de recreação. E deixa a criançada brincar. E lá é o momento onde você vai observar tudo aquilo que foi colocado. Se de repente as crianças forem aos poucos entendendo que tudo aquilo que você foi aplicando dentro dos treinos realmente foi sendo utilizado ali de maneira natural, beleza, está positivo, você está no momento certo. Mas você não pode abusar dos treinos coletivos, gente. Criança que ainda não teve a sua capacidade motora bem desenvolvida, ele vai chegar à adolescência, a um sub-16, até um sub-19 sem domínio de bola, e isso é desastroso, beleza? Outro erro
né? O tempo de treino, muitas vezes, de 45 minutos a 1 hora para crianças, certo? Se você quer ocupar todo esse espaço de tempo, eu quero porque eu prometi, agora é 1 hora, não, você tem que realmente dosar. Lembre-se que você está lidando também com o desenvolvimento físico dessas pessoas, beleza? Então, pega suave, né, conversa, você pode ter lá, mas você não pode dar uma carga de treino ainda muito alta. Por isso que é importante você entender a parte de fisiologia, a parte de educação física. É interessante. Temos aí também a formação psicológica e humana. Estou dizendo aqui também que você agora tem que se formar em psicologia. Não. Mas, gente, é muito interessante você ouvir os pais, você ter momento para ouvir os pais. É aquela famosa reunião de pais e mestres que existe nas escolas. Isso mesmo. Estou dizendo que você vá fazer a reunião com todos, mas que você chame, conheça realmente essa realidade. Isso não vale só para projeto social. Isso é uma ferramenta, isso é algo que você vai realmente utilizar para alcançar melhor os resultados. Pense nisso, certo? Então, muitas vezes ele não tem, às vezes tem um comportamento, ele mesmo não se conhece, ele mesmo não toma consciência de suas atitudes, né? Ele mesmo cobra uma coisa daquilo onde ele não é um exemplo. Então, o professor, a professora, dentro da escolinha, realmente ele tem que começar a ter essa visão e ser também referência para os seus alunos e alunas. Incentivar o aperfeiçoamento tanto no campo, também como a técnica, a parte de técnica, como também moral, certo? Então, terminou ali aquele momento, beleza. Acabou por ali não. Pega o pai, ou pega a mãe e conversa. Quando vocês forem à praia, ou tiverem um momento em família, brinque de futebol, brinque de bola. E veja como é que esse aluno se comporta. A questão de comportamento também dentro do colégio, como é que tá? Porque se você está ali trabalhando com crianças, você também está trabalhando a parte socioeducativa. E você precisa realmente estar atento nisso daí. Lembrando, você está trabalhando com material humano. E se você colocando aqui, se você fizer isso, você que antigamente usava, agora não vai usar mais, né? Vamos dizer assim, as técnicas, como é que eu posso fazer com que aquele aluno permaneça anos comigo, né? Eu quero realmente, né, ganhar dinheiro com isso. Cara, se você fizer um trabalho como esse, se você realmente tiver essa preocupação, qual é o pai, qual é a mãe, qual é a família que vai realmente querer tirar esse benefício da criança? Me responda esse detalhe. Então, realmente, você tem que estar preocupado em incentivar o aperfeiçoamento extracampo, né, tanto técnica como moral. Beleza? E por fim, nós ficamos por aqui, né? Eu agradeço a vocês aqui que acompanharam esse vídeo, né, que estão aqui conosco. Virão muitas outras novidades por aí. Esse é o primeiro de uma série de outros vídeos aí que nós vamos conversar, né, muito sobre futebol. Esse aqui é fruto, como falei no início, fruto de um trabalho de pesquisa árduo, certo? Que eu quero compartilhar com vocês aí, porque existe um desejo realmente, né, da NFL Sports, né, de ser realmente essa plataforma que vai ajudar muitos realmente a encontrar um futebol totalmente inovador. Beleza? Agradeço mais uma vez a todos vocês aí que nos acompanharam, a você que realmente também nos acompanhou. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato aí pelas nossas redes sociais, certo? Você vai procurar aí NFL Sports, beleza? Tem nosso site aí, NFL Sports, né?